Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Vamos conhecer e explorar mais sobre os mistérios e práticas da religião Wicca. O convidado de hoje é o sacerdote da tradição diânica Nemorenses, Wagner Quintão, que vai falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na página você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Wagner, como é que você se aproximou da Wicca? Então, eu sempre tive essa busca pela minha espiritualidade. Até os meus 16, 17 anos, eu era católico, de uma cidade do interior, São Sebastião do Rio Preto, uma cidade muito pequena, de 1.500 habitantes. Só que lá eu não, na igreja católica eu não me sentia bem, não era o que eu buscava. Então eu comecei a pesquisar religiões, até que eu descobri a Wicca pela internet. Na época, eu encontrei uma comunidade no Orkut e eu fui descobrir essa religião que tinha a ver com o que eu pensava, com o que eu acreditava. E eu comecei a estudar, a pesquisar, a conhecer pessoas da religião e desde então, desde 2007, final de 2007, eu não parei mais. Até hoje eu estou na religião e hoje sou sacerdote. Sim. O que é a Wicca? A que remete esse nome? Então, a Wicca, o significado da palavra Wicca significa moldar, alterar a sua vontade. Então, ela remete um pouco o que a gente faz. A gente trabalha com magia, a gente não a magia como as pessoas imaginam. A gente vai poder explicar bem que tipo de magia que tipo vocês de magia praticam. É essa. Mas a palavra Wicca representa isso, essa mudança, essa alterar a nossa vida e as coisas ao nosso redor, a nossa vontade. E a Wicca é uma religião da terra, da natureza. Nós temos uma grande divindade, que é a deusa. Então a gente fala que a Wicca é a religião da deusa. Essa deusa, ela tem um corpo, a terra, o universo é o corpo dessa divindade. Então, resumindo, Wicca é a religião que celebra o ciclo da terra, é a religião da grande mãe, da deusa. Esse termo, ele é um termo da antiguidade, ele foi produzido mais recentemente, porque a Wicca se apresenta como uma bruxaria moderna. Sim, é um termo moderno, ele foi mais divulgado na década de 50, na Inglaterra, mas é um termo moderno. A bruxaria ela é muito mais antiga do que esse termo da Wicca, porque a Wicca, na verdade, é uma forma de neopaganismo, de bruxaria moderna. Sim. Então, é a adaptação da antiga bruxaria. O que é isso, ser neopaganismo? Neopaganismo é você voltar ao paganismo antigo, só que uma releitura, de uma forma, numa estrutura um pouco diferente, adequada ao tempo que a gente vive. Então, adequada à nossa sociedade, adequada ao tempo moderno. Quando a gente fala paganismo, a gente pensa o mundo pagão, né, enorme, assim, uma variedade, inclusive, de manifestações, quer dizer, pelo menos antes do surgimento e da estruturação do cristianismo no Ocidente, tudo que estava fora dessa experiência foi considerado paganismo. Essas religiões antigas, não cristãs, a Wicca se reporta a esse conjunto de experiências e como seria possível? Então, a Wicca, a ideia de paganismo, a visão de paganismo da Wicca é toda aquela forma de espiritualidade voltada para a Terra, deuses que são deuses da natureza. Então, assim, a Wicca resgata todas essas divindades. Nós temos uma grande mãe, e temos todas essas divindades que são manifestações dessa grande deusa. Então, o paganismo que a gente fala são todas aquelas formas de espiritualidades voltadas para deuses da natureza. Ou seja, um wiccaniano, ele pode cultuar uma deusa egípcia, uma deusa celta, uma deusa nórdica e aí por em diante. Então, a Wicca dá essa liberdade. A Wicca, ela introduz todos esses panteões. Então, a Wicca, ela tem origem celta, mas nós não só cultuamos deuses celtas. Tem outras divindades que são divindades do paganismo antigo, pré-cristão. Entendo. Você falava que vocês praticam magia. Sim. Né? Qual que é a concepção de magia? Então, toda religião pratica magia. Essa ideia de somente a bruxaria, somente a Wicca ou o candomblé, que
pratica magia, isso é equivocado. Quando uma pessoa pega uma vela e vai rezar para um santo, isso é uma forma de magia. Uma magia que está relacionada com uma divindade. Então, tudo aquilo que a gente começa a mentalizar, a pedir, isso é a forma de magia. Interferir na realidade. Interferir na realidade. Quando você pede algo para um santo ou para Deus, como nas outras religiões, você está fazendo uma forma de magia. Só que na Wicca existem duas formas. Você, com seu poder pessoal, você encaminhando energia para que aquilo aconteça, ou você através de uma divindade. Então, tem essas duas formas de fazer magia. É como se fosse assim, uma pessoa ela está pensando positivo para conseguir algo, é somente ela. Ou uma pessoa está pedindo a Deus para conseguir algo. Então, através do intermédio com a divindade. Então, é praticamente isso que a gente faz. Então, a magia, na verdade, é essa capacidade de alterar e que todas as religiões fazem. Só que não reconhece como magia, porque tem aquele preconceito que magia é algo negro, obscuro. Então, no seu entendimento, até mesmo a oração é uma forma. Ou uma mentalização seria uma forma de interferir Sim. na realidade, então seria uma prática mágica. Mágica, Então, todas as Esse é o entendimento seu ou do Wiccaniano? Do Wiccaniano, de forma geral. De forma geral. Então, é essa ideia que todas as religiões têm as práticas mágicas, as práticas místicas. Você falou que a Wicca cultua deuses e deusas. Ela é politeísta? Sim, nós somos politeístas, mas nós temos um foco na Grande Mãe. Então, a divindade mais cultuada na Wicca é a deusa. A gente fala que as outras divindades são manifestações dessa grande divindade. Então, assim, da deusa surge o próprio Deus, que é a contraparte dela masculina. E dessa deusa e Deus primordiais, nós temos todas as outras divindades que manifestam em diversas culturas. Aí, como eu citei anteriormente, a cultura celta, egípcia e aí por em diante. Sim. Então, o grande culto é a deusa, a manifestação, então, feminina. Isso. Né? Mas você falou que decorre daí o princípio masculino. Como Sim. é que é essa relação entre o Deus e entre a deusa e o Deus, né? O masculino e o feminino? Então, o que acontece? O masculino e o feminino, ele é importante para a gente, para manter esse equilíbrio. Só que quando eu falo grande mãe, quando eu falo deusa, essa deusa, ela é dual. Dentro dela está contido o masculino. Então, ela não é apenas o feminino em si. Por que a gente coloca como deusa, não Deus ou um ser sem um sexo definido? Então, devido o universo, a gente compreende o universo como muito mais feminino do que masculino. Então, por isso que a gente define como deusa. Então, a gente pode dizer que a Grande Mãe, ela tem o masculino e tem o feminino também. Só que o masculino a gente encara como uma forma menor, certo? Não menos importante, mas é uma parte da deusa. E o Deus e a deusa, essa é uma visão mais geral, porque, querendo ou não, eu tenho uma visão mais diânica, devido à minha tradição. Nós vamos falar depois sobre a sua tradição especial. Mas, de forma geral, nós temos o equilíbrio através dessas duas divindades, dessa polaridade. Porque o feminino e o masculino é só uma das formas de polaridade. Porque tem o escuro, o claro, o quente, o frio. Então, a gente trabalha... O seco e o úmido. O seco e o úmido. Então, são formas diferentes de polaridade. E a gente trabalha com isso. Porque a gente precisa trabalhar com essas polaridades para manter o equilíbrio. Sim, sim. Nós vamos continuar a nossa conversa no segundo bloco. Nós deixamos, inclusive, alguns pontos em aberto, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.